começar, não por ser filtragem nem fazer parte do gênero, mas com todo carinho, realmente agradecer a Mônica pela realização desse evento. Acho, Mônica, que é realmente um evento que faltava dentro do panorama, dentro do panorama nosso, nacional, um evento dedicado especificamente à linguística textual. Nós temos uma infinidade de eventos nesse país, mas um evento dedicado à linguística textual faltava. E que bom que você teve essa iniciativa e manteve essa iniciativa nesse momento de tantas dificuldades. E lamento profundamente ter faltado ontem aquele lanchezinho que foi uma inovação total. Eu já quero copiar a ideia para os eventos do NIG, achei fantástico, aquela multicolorido, muito. Vendo as fotos eu sentia os sabores, sentia também o aroma de todas aquelas frutas. O que eu vou tratar aqui, tá dando para ouvir direitinho aí? Tá. Eu não preciso ficar pegando isso. O que eu vou tratar, se eu ficar assim, pega? Achando assim? Detesto aqueles cantores que cantam assim em cima. Bom, essa foi a única razão pela qual eu desisti da minha carreira de cantora. Tratar dos sistemas visuais escritos e textualidade foi um tópico, na realidade, que eu pensei voltado para essencialmente a noção de escrita. Eu não vou tratar aqui dos gêneros orais, porque Leonardo não deixou. Ele disse que era exclusividade dele nessa mesa. E quando eu penso nos textos escritos, eu estou observando essa diversidade, e aí está uma pequena amostragem, pensando no seguinte, trazendo a noção de escrita, uma noção de escrita que requer um trabalho para observando uma escrita que se estende no tempo, uma escrita que requer a criação de um artefato multissistêmico que causa efeitos além do seu contexto de origem. Isso porque os recursos semióticos envolvidos nessa escrita, eles têm um potencial de possibilidades infinito. Então, essa é a noção básica de escrita que vai estar embasando os comentários que aqui eu vou fazer. Nesse sentido, eu estou seguindo o Baseman em seus novos livros de 2015, Teoria da Ação Retórica, e o outro, eu esqueci do nome agora, a Teoria da Ação Retórica e Teoria da Ação Letrada. Retórica da Ação Letrada e Teoria da Ação Retórica. Ele diz o seguinte, que escrever um texto é criar um novo objeto em uma paisagem intertextual e povoar esse texto com representações e significações, bem como animar essas significações enquanto o leitor se engaja no texto. Se a gente pensa nessa diversidade de textos que aí estão e pensa esse envolvimento do leitor, nós estamos pensando no envolvimento de um leitor. Esse aqui, por exemplo, um envolvimento de um leitor recente, texto que saiu nas redes sociais o ano passado, salvo engano. Esse aqui é um painel de azulejos com figuras de pássaros entre 1640 e 1660. Esse daqui, um prato servido no interior, num restaurante no interior de Alagoas em 2014. Esse aqui, página da CAPES 2015. Esse painel aqui de azulejos em 1654.
uma tarefa escolar 2013. Então, nós estamos pensando esse engajamento que envolve todas as linguagens constituintes de textos, todas as linguagens, ou seja, todos os recursos semióticos que vão, a meu ver, fazer arranjos e rearranjos que constituem a textualidade dos textos escritos nessa amostragem que aqui trago. Nesse sentido, os gêneros, ainda citando Charles Baseman, muitos deles têm a expectativa da novidade. Tendo a expectativa da novidade, eles trazem um pensamento inovador, uma aptidão situacional particular ou outras capacidades de invento mesmo para cumprir com sucesso ou pré-requisitos básicos dos gêneros. Se a gente volta e olha esses textos aqui, essa expectativa da novidade, nós temos, por exemplo, nós podemos manipular fotografias, manipular textos com diversos rearranjos, como por exemplo esse aqui, dá licença, estou numa conversa particular. Então, essa não é Safira. Safira era Você tem esse rearranjo aí. O gênero dirige o caráter de invenção, aponta ao escritor determinadas espécies de trabalho e aguça o apetite dos leitores por determinadas espécies de surpresa. É nesse sentido que eu vejo os traços de textualidade visuais da escrita envolvendo todos os recursos semióticos constituintes da escrita. Nesse aqui, por exemplo, nós temos a tipografia essencialmente marcada como organizadora da forma como o leitor participa, como o leitor se insere no texto. A morte me parece a maior das maravilhas. Convenci-me da sobrevivência e basta-me. Não ando procurando provas. Então, é uma citação de Monteiro Lobato, trazida pela Federação Espírita Brasileira, numa comemoração dos 67 anos sem Monteiro Lobato. Então, nós temos uma adequação temática. Mas é claro, a Federação Espírita, o Espírito vai valorizar a morte. Né? Não é bem isso, mas está extremamente adequada. Mas veja que, quando nós pensamos a tipografia e pensamos que a tipografia auxilia os leitores a navegarem pela correnteza da informação, assim o Lupton fala sobre o uso da tipografia, a disposição visual, a utilização do sistema linguístico, a utilização da logo, a utilização da citação e a demarcação das aspas e a fotografia são poucos recursos informativos organizados, distribuídos nesse post que foi disponibilizado no Facebook da Federação Espírita Brasileira. E essas duas informações, 67 e Lobato, em destaque, constituindo retoricamente as duas informações básicas, 67 anos, e Lobato atraindo o leitor, ou seja, como Baseman chama a atenção, o caráter de invenção, de construção apontado pelo escritor faz com que ative o apetite do leitor. Então, eu tenho inclusive nessa linha que cruza o texto 67, Lobato e Lobato, criando a identidade do texto lido. Se eu não identifico o que é o 67, mas eu já tenho aqui Lobato e tenho a informação
de quem visualmente. Nesse sentido, se eu penso também no texto sem a imagem fotográfica, mas observando o recurso semiótico centralizado no sistema linguístico, e eu tenho exemplares aqui de receitas de pão, né? Uma coisa que me é extremamente atrativa no momento que eu resolvi virar padeira. É sério, veja meu Face lá, que eu cheio de pãozinho. Alguns eu errei, outros eu acertei. Então, essa receita aqui, que eu estou chamando de receita com sequência textual convencional, nós temos a identificação, né, do qual é a receita, o rendimento, os ingredientes e depois o como fazer. Combine o leite, aqui você tem os ingredientes, o fermento na tigela da batedeira, misture até dissolver o fermento. É interessante observar que há uma outra reorganização estrutural e também visual das receitas. Veja que nessa outra aqui, o bolo de café, que fica muito bom, por sinal, os ingredientes aqui estão, e no modo de fazer, diz uma informação básica, que é: retire a forma de assar de dentro da panificadora, para você não sujar tudo lá dentro, então você retira. E para os ingredientes, não diz mais, não retoma os ingredientes, mas diz: adicionar todos os ingredientes na ordem acima. Ou seja, você tem uma nova forma de organização dos ingredientes, não é de organização, desculpe, uma nova forma de mencionar os ingredientes. Mas o que eu quero basicamente chamar a atenção aqui é que a organização em bloco do gênero receita, ela é demarcada retoricamente, visualmente também, aliás, demarcada visualmente com a função retórica, pelo espaçamento, pelo alinhamento e sequenciamento tanto dos ingredientes como do modo de fazer. E recorre-se à enumeração da sequência dos atos, das etapas, e o sistema matemático aqui, ele é para as medidas a serem utilizadas. Isso que eu estou chamando aqui de sequência textual revisitada. Se nós pensamos o texto dentro da perspectiva da tipografia, vamos observar que o texto é uma sequência contínua de palavras, distinta das legendas ou títulos mais curtos. O texto, dentro do olhar da tipografia, vai ser o bloco principal e é frequentemente chamado de mancha, e contém a principal massa de conteúdo. Então, aqui, volta, está o texto. A tipografia auxilia os leitores a navegar pela correnteza do conteúdo. Nesse sentido, atrelamos as convenções visuais da textualidade, e essas convenções visuais da textualidade revelam-se como pistas retóricas, uma vez que o texto se constrói numa orientação multissistêmica, já definia Luiz Antônio Marcuse. Então, aí nós entrelaçamos a orientação de Charles Baseman, em que ele destaca os gêneros com essa perspectiva de uma capacidade de inovação que vai ter um caráter de estimular o leitor via a capacidade de criação do seu autor, a tipologia como auxílio à navegação, auxílio aos leitores para navegar pelo bloco informativo do conteúdo, e
a tipologia, que se traduz em convenções visuais, tanto a tipologia como outros recursos visuais, organizados em pistas retóricas que se orientam numa construção multissistêmica. Esse é um exemplo que vocês podem ver diversas fontes aqui, mas que eu vou passar. Quando nós observamos a tipografia e vamos observar diferentes gêneros textuais, esse é um dos que estavam naquela primeira imagem de coletânea, de mosaico de gêneros que eu apresentei. Aqui nós temos, esse texto foi retirado do livro O Brilho das Cidades, A Rota do Azulejo, foi uma exposição que foi feita na Fundação, nunca consigo pronunciar esse nome, no museu em Lisboa. Esse item está no Paredes que Falam. É muito interessante, essa parede aqui de azulejo foi retirada, está no antigo museu São Bento, em Évora, e estava na parede do refeitório, indicando que tinha sido a abadesa Dona Ana de Almeida a responsável pela criação, ou quem havia sido responsável pela criação. Então aqui você tem uma escrita no azulejo, indicando a mandante ou a responsável pela criação da obra. Isso nós estamos falando de uma escrita de 1654. Ainda nesta exposição, vamos encontrar azulejos que constituem verdadeiras narrativas, e aí é chamado de narrativas poéticas. Esse painel aí de pássaros, de figuras de pássaros, entre 1640 e 1660, chamado de pássaros que repousam sobre pregos. Eu não encontrei informação sobre a utilização dos pregos. Esses pássaros eram pássaros da região dos Países Baixos. As cores não são cores reais, são cores fantasiosas que os pintores utilizaram, mas a utilização dos pregos, eu busquei informações, foi ao Google, fui. Deus no céu e o Google na terra, mas não me salvou nessa hora. Não tem, nem no próprio livro, se não conseguiram saber a utilização dos pregos. Mas veja que eles não estavam furados, eles estavam só pousando sobre. Esse é um painel que traz essa representação, é um catálogo dos pássaros da época. E por fim, nessa exposição dos azulejos, os azulejos didáticos, que eram realmente utilizados no colégio jesuíta dos jesuítas em Coimbra. Isso entre 1700 e 1750. Esses eram utilizados para aulas de matemática, para ensino. Então você já tem aí os azulejos utilizados como recursos didáticos. E a escrita neles, você tem aqui a escrita matemática sendo trazida para a sala de aula. Pensar nos gêneros, nos textos, nesses exemplos que eu trouxe, significa pensar nos gêneros como acervos culturais, que é justamente uma das definições da Caroline Miller, quando em seu texto ela diz: chamar gênero de acervo cultural é um convite a vê-los da forma como um antropólogo vê um artefato material de uma civilização antiga, como um produto que tem funções particulares que se encaixa dentro de um sistema de funções e de outros artefatos. Como portadores de cultura, esses artefatos literalmente incorporam conhecimentos. Conhecimentos sobre estética, economia, política, crenças religiosas e todas as várias dimensões daquilo que conhecemos por cultura humana.
Então, nós vimos nesses exemplos aí diversas manifestações da cultura humana. 5 minutos, tudo bem? Obrigada. Como intérpretes, historiadores, antropólogos, nós do século XX devemos tentar reconstruir o saber que conduz ao reconhecimento desses padrões como significativos e interligados. Fazemos inferências a partir de artefatos específicos ou de ações específicas sobre a cultura e da cultura como um todo. O conjunto de gêneros representa um sistema de ações e interações que possui funções e lugares sociais específicas, como também um valor ou função repetitiva e recorrente. Isso sugere uma relação entre particularidades materiais, instanciação de um gênero em atos individuais e sistemas de valores e significação. Eu vou pular esse exemplo e vou continuar na formação didática. Olhando esses dois exemplos aqui, observando como artefatos culturais, o gênero como artefato cultural, observem que aqui nós temos a combinação, o rearranjo de dois artefatos culturais, uma representação de um esqueleto e um caça-palavra, em que o caça-palavra é utilizado para fixação da ortografia. 2 minutos. Que pulo de 5 para 2 foi esse? Neste caso, vou pular mais aqui. Nessa outra atividade aqui, retirada de um livro didático de matemática, nós temos o ensino de um conceito de frações equivalentes que envolve 3 sistemas semióticos, construindo a textualidade dessa atividade aqui. Então, nesse texto, nós vamos encontrar um sistema linguístico matemático, o simbolismo matemático e a representação visual. O problema é apresentado aqui no primeiro parágrafo, que eu não vou ler mais. A quantidade das partes está aqui demarcada, né, de quanto vem a fração. E é perguntado quem comeu mais chocolate. É também interessante observar uma retextualização ou uma transdução na terminologia do Günter Grass, que é anunciada pela deixis textual, seguida de 2 pontos, porque é dito isso aqui, observando que os dois comeram quantidades iguais. Vejamos, e é apresentada aqui essa outra retextualização. Não vou apresentar mais isso aqui. E com isso nós queremos finalizar dizendo o quê? Que dentro da perspectiva dessa retextualização dos aspectos de textualidade em uma atividade escolar, trazendo lá desde os azulejos didáticos, nós observamos que as ações de ensino-aprendizagem englobam um conjunto de atividades distintas. E aí eu estou me baseando em Denise Lino e em Anne Lima e Renata Fernandes. As atividades escolares realizam as atividades, constituindo-se então como artefatos culturais. Os enunciados escolares concebidos como artefatos culturais nos permitem concebê-los como gêneros textuais. Então, os enunciados escolares se constituem, em geral, numa orientação multissistêmica. Constituem-se, portanto, como textos multimodais. Para finalizar, esse foi um texto encontrado numa dessas pesquisas que circulam na internet, né, que a gente recebe. É um trecho da música Imagine, né, que vocês todos conhecem. Então, se a tipologia ajudou a consolidar a noção literária do texto como obra original e completa,
Se a imprensa ajudou a consolidar a figura do autor como proprietário de um texto, se os fatores sociais são o que as pessoas acreditam como verdadeiras, podemos então contar com a linguagem para vivermos realmente como um só ou como um só mundo? Obrigada.